Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos à pergunta de número 19. A pergunta eu coloquei aí no início do vídeo, não é? E ela tem por título o seguinte, né? Como você sabe disso? Se você chegou aqui agora e não está acompanhando, não tem assistido as nossas pastorais, você vai ficar confuso. Sabe disso o quê? Né? Disso que nós temos estudado e especialmente a resposta da pergunta anterior, que é a pergunta de número 18, que diz: mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? E a resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí a pergunta 19 encontra significado. Como é que nós sabemos disso? Que é Jesus Cristo, esse mediador que é perfeito homem, que é perfeito Deus e que é justo. Nós sabemos todas essas coisas por causa da palavra de Deus, né? A resposta da questão 19 é justamente esta, embora a pergunta seja breve, a resposta é um tanto grande. A resposta diz o seguinte, a pergunta, né? Como você sabe disso? A resposta: pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus. E aí temos uma referência, Gênesis 3,15, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas. Nós vamos encontrar isso também. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Os profetas, e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo-o por fim ser cumprido por meio do seu único Filho. Como é que nós sabemos destas coisas, né, da pessoa de Cristo, da sua obra? Nós sabemos por causa da Escritura. Eu repetidamente tenho dito aos irmãos, no domingo passado, no domingo agora que se passou, falei sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Escritura. Uma igreja sem a Escritura, ela não é uma igreja de Cristo. Cristo governa por meio da sua palavra. Nós adoramos a Deus conforme as suas próprias prescrições. Nós devemos viver a vida cristã e servir a Deus não conforme as intenções do nosso próprio coração, porque mesmo que nós tenhamos nascido de novo, nós não ignoramos que há ainda pecado em nossa carne, então nós não temos como sentir, né, desejar ainda perfeitamente bem, por mais que acertemos nisto ou aquilo. A palavra deve ser o nosso balizador, aquilo que vai a bússola para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos passos. Então, por que nós conhecemos a pessoa de Cristo? Por que nós conhecemos essa história da redenção, a história do Evangelho? Por causa da Escritura Sagrada. Ela quem nos informa que como Deus criou todas as coisas, ela que nos informa que o Senhor firmou uma aliança com o primeiro homem, ela que nos informa que ele quebrou esta aliança, que por causa disto se tornou maldito a terra em que vivemos, e também toda a descendência dele caiu juntamente com ele. É a própria palavra quem nos informa isto. Se você faz parte e é membro de uma igreja cristã, todas estas coisas elas emanam das Escrituras. Você pode parar para se perguntar e pensar: a igreja está estudando um catecismo, então essa igreja usa o catecismo, encontra um lugar de primazia, é mais importante do que a Bíblia. Não, absolutamente, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o catecismo, como nós temos estudado, ele vai apenas sistematizar ao que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E veja bem, o catecismo que nós estamos estudando, de Heidelberg, não é nem o que é subscrito pela nossa igreja. Nós temos os catecismos de Westminster, maior e breve, mas não é porque a nossa igreja não subscreve que este catecismo de Heidelberg ele não seja também precioso para a fé cristã. Nós temos verdades
preciosas das Escrituras estruturadas aqui nesse catecismo. Então, a palavra de Deus é fundamental. Não há uma igreja cristã sem que a palavra de Cristo ela seja colocada numa posição central, né? A governância, a própria gestão na nossa igreja, o sistema, o modelo de gestão e tudo mais, o culto, o que envolve o culto, os elementos de culto, todas estas coisas, a disciplina eclesiástica, eles são direcionados e governados pela palavra de Deus. Então não é como eu posso dizer, não é uma franquia, não é um comércio. O que move a vida da igreja não é apenas o desejo evangelístico, como algumas pessoas se enganam nesse sentido, também o desejo evangelístico, mas não apenas isso, o desejo de cultuar a Deus conforme Ele ordena, e aí se encaixa o desejo evangelístico, que é de buscar aqueles que o Senhor elegeu para junto com a igreja cultuar também. Não é o homem e o bem do homem como um fim em si mesmo, mas a glória de Deus e a obediência a este Deus que ordena que nós evangelizemos e alcancemos aqueles que Ele elegeu. Então, tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Se você vai perguntar o que é uma igreja, você vai ter que responder isso a partir de uma perspectiva bíblica. Se for lhe for perguntado a respeito de quem é Deus, ou como Ele é e o que Ele requer de nós, você não pode responder a não ser pela Escritura Sagrada. Um ponto fundamental na vida cristã e no que nós cremos a respeito do nosso Deus é o ponto de que nós cremos num Deus que se revela. Não é? Nós encontramos isso no Salmo número 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E nós temos aí um Deus que se revela, a criação manifesta a glória deste Deus, mas não apenas a criação. O Senhor revela-se também de forma especial em sua palavra, não é? Usando homens inspirados por Deus, e toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então, como nós sabemos o conteúdo da fé, né? Sabemos que é bom fazer essa distinção. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Sim, é possível que muitas pessoas tenham fé, mas a fé cristã ela é necessariamente uma fé bíblica. O conteúdo da fé cristã, legitimamente cristã, deve emanar das Escrituras Sagradas. Certamente em maior ou menor grau, dependendo da situação de cada pessoa, nós sabemos que existem níveis distintos de conhecimento, mas o desejo que todo cristão deve ter é, como diz a Escritura, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, né? Ou conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deve ser o desejo de todo cristão, conhecer o conteúdo da fé, as Escrituras Sagradas, o que o Senhor fez por nós, qual era o nosso estado e o que o Senhor requer de nós. Perceba que essa é a mesma estrutura do Catecismo de Heidelberg. Ele começa falando sobre o nosso estado de miséria, que nos é informado pelas Escrituras Sagradas. Ele segue então falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, que também nos é ensinado pelas Escrituras Sagradas. E por fim, ele vai nos tratar do que devemos fazer tendo sido salvos, e isso também nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus é o firme fundamento da vida e da fé cristã. Toda igreja legitimamente cristã precisa ser dirigida pela palavra. Os pregadores, eles precisam ter como conteúdo das suas exposições a palavra. E eu falo conteúdo que a palavra precisa ser lida, ela precisa ser explicada e ela precisa ser aplicada. Não apenas lampejos de insights que se tem a partir de um verso ou outro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura como um todo, o seu contexto, os versos que circundam as passagens, toda a mensagem que a igreja precisa ouvir, o alimento para o rebanho de Deus, ele está nas Sagradas Escrituras. Então nós não podemos jamais negligenciar o valor e a importância das Escrituras Sagradas para a igreja. Tá? Então a resposta da pergunta 19 começa por aí, né? Como nós sabemos disso? Pelo Santo Evangelho,
revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus. A referência de Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai ter ali o anúncio daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, é o que nós chamamos de proto-evangelho. É um evangelho embrionário, ou a semente do evangelho. Ali Deus já anuncia o Redentor. Não é? Então, a ideia é que o evangelho ele não é anunciado no Novo Testamento pela primeira vez. Ele já é anunciado no Éden. Não é? Cristo já é prometido no Éden. E do Éden até a vinda de Cristo, o Senhor vai continuar revelando, né, a sua promessa. E aí nós vamos ter um desenvolvimento, é o que nós chamamos de revelação orgânica. O que significa isso? À medida que há um desenvolvimento revelacional e que Deus caminha com o seu povo, as verdades da Escritura, as verdades sobre a promessa, elas vão se tornando mais claras. Não é? Por isso que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o brilho e a glória de Cristo de forma mais estrondosa, mas não se engane, este brilho já está manifesto no Antigo Testamento. A ilustração que geralmente é utilizada é que o Antigo Testamento é uma sala, e esta sala fechada, passando apenas alguns raios de sol pelas frestas da janela, e que o Novo Testamento é a mesma sala. No entanto, esta sala tendo sido iluminada pela janela, a luz da janela que se encontra aberta, né? Então, a luz de Cristo ela vai trazer mais clareza ao Evangelho, ao Novo Testamento, mas nós temos o mesmo conteúdo, uma continuidade de conteúdo, tá? Do Antigo para o Novo Testamento. Isso é notório. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Em Gênesis, como eu mencionei, a continuidade da resposta vai dizer o qual o Senhor fez proclamar depois pelos patriarcas. Nós vamos ter as alianças, nós temos ali já em Noé o arco, né, sendo manifestado ali uma promessa de Deus que ele não destruiria mais a terra com água. Nós vamos ter outras alianças, nós vamos ter Abraão e o Senhor anunciando que faria para si um povo e que seria grande a sua descendência, e por meio desse povo seriam benditas todas as nações. Nós vamos encontrar também Moisés, não é? E o Senhor entregando a sua lei ao seu povo, e o Senhor promete bênçãos para o povo que obedece a sua lei, assim como também promete maldição para aqueles que desobedecem e buscam outros deuses e não guardam os seus estatutos e os seus preceitos. Nós vamos encontrar em Davi também uma promessa, o Senhor fazendo aliança com ele, prometendo um rei que reinaria sobre Jerusalém, e o seu reino seria eterno. Então, há um desenvolvimento na revelação e Deus vai manifestando a glória de Cristo, o Evangelho vai se tornando mais conhecido por meio do anúncio da palavra de Deus, primeiro pelos patriarcas, depois pelos seus profetas, não é? E até chegarmos ao Novo Testamento. Tudo isto caminha num mesmo sentido, não há contradição entre essas coisas que são postas no Antigo Testamento. Outro que também é posto aqui na resposta são os sacrifícios e as cerimônias da lei, não é? E a expressão que é utilizada é que prefiguram como sombras, não é? Como eu mencionei, a ideia do Antigo Testamento é que ele vai apontar para uma realidade que é mais gloriosa na Nova Aliança, né? No Novo Testamento. E essa ideia de sombras justamente equivale a isto, né? Nós temos os sinais, os símbolos, o sangue derramado, o cordeiro imolado, os sacrifícios pelo perdão de pecados, a Páscoa, né? Todas estas coisas, né, apontavam para o que estava por vir. Apontavam as cerimônias, a própria circuncisão, a distinção entre o povo de Deus e os outros povos. Tudo isso vai se tornar mais glorioso e mais claro na Nova Aliança. É a Páscoa, que é o anjo de Deus passando por meio do seu povo, destruindo seus inimigos e trazendo liberdade. Ela vai ser aí tornada na Nova Aliança na ceia do Senhor, que é o anjo de Deus, o Filho de Deus, vindo para o meio do seu povo, destruindo a condenação que estava sobre ele e lhes fazendo livre, né? Nós vamos encontrar também, além da ceia, que é o corpo e o sangue do Cordeiro, nós vamos ter também no batismo, dentro do Novo Testamento, a mesma
característica que nós encontramos na circuncisão na antiga aliança. O povo de Deus é um povo distinto, né, que é separado dos demais, embora a circuncisão nunca tenha salvado e o batismo também não salve, mas a ideia é que há uma distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Há uma distinção entre os justos e os ímpios. Não é? Isso se torna muito claro à medida que você vai lendo as Escrituras e que você conhece as Escrituras. E aí, o final da resposta de número 19 é: fazendo-o por fim ser cumprido por meio do seu único Filho. Todas estas coisas que foram anunciadas, todas estas coisas que prefiguravam o Cordeiro, elas encontram o seu cumprimento em Cristo. As promessas dos profetas é que ele viria de uma virgem, não é? Que ele iria redimir o seu povo dos seus pecados, que ele seria perfeito, e todas estas atribuições que são postas sobre aquele que viria, elas encontram o seu cumprimento em Cristo. Cristo vai dizer: hoje se cumpriu as palavras do profeta Isaías. Não é? Ele vai dizer: eu não vim para abolir a lei, eu vim para ratificá-la. Não é? E aí, meus irmãos, nós encontramos o cumprimento para aquela promessa que está posta no Éden, de que ele viria para os anúncios dos patriarcas, dos profetas, o anúncio por meio das cerimônias, e você percebe que após o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus, o sistema cerimonial ele se encerra, não há mais necessidade de um novo sacrifício, não há necessidade mais de sacrifícios cruentos, não é? Que é a morte e o sangue derramado, não há mais necessidade disso, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, não é? Que nos redimiu de todo o nosso pecado. Nós sabemos de todas estas coisas, nós conhecemos estas coisas, nós afirmamos estas coisas por causa da palavra de Deus. Há algo fundamental para nós, irmãos, e este é que a Bíblia, a Escritura Sagrada, os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento com os 27 do Novo Testamento, eles são a palavra de Deus. É até perda de tempo tentar discutir com alguém, não é, que não tem a palavra como fonte de autoridade, porque nós vamos chegar a conclusões distintas. Né? Se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, como inerrante, como autoritativa, o que significa isso? Ela é a autoridade máxima sobre a igreja, sobre o povo de Deus. É a voz de Deus nos falando e nos ordenando. Tristemente, muitos crentes, eles ouvem a palavra, mas ouvem a palavra apenas o que lhes apetece, apenas o que lhes é agradável. Quando o Senhor Deus condena os seus pecados, denuncia a sua iniquidade, eles fecham seus ouvidos, como aos israelitas nos dias do profeta Malaquias. Eles perguntam: em que nós temos te roubado? Em que temos de tornar-te? Infelizmente, as pessoas não têm mais valorizado a palavra de Deus como deveriam. É esta palavra que é a nossa fonte de alimento espiritual e também de onde nós temos conhecimento a respeito do nosso Deus, do que Ele fez por nós. Também sabemos o que devemos fazer para agradar este Deus. Quando nós pregamos a salvação, quando nós pregamos o Evangelho, de um tempo para cá se tornou comum, né? De um tempo para cá não, já faz um bom tempo, eu acredito que isso tem diminuído bastante. As igrejas utilizavam majoritariamente testemunhos. Olha, eu era isso, eu era aquilo e agora não sou mais, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e agora não faço mais. Embora assim o Senhor transforme vidas, o que deve ser apresentado como motivador para o arrependimento e a conversão é o que Cristo fez. E é o que Cristo fez em favor de nós, não é? E não coisas temporais meramente, mas o que Ele fez nos livrando da condenação do pecado que estava sobre nós. Não há necessidade de outra coisa além do Evangelho, não há necessidade de outra coisa além da palavra, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Testemunhos têm o seu valor e edificam o corpo da igreja, mas para a conversão, ao que deve ser anunciado é a própria palavra de Deus.
onde Ele nos anuncia o que nos é necessário para a salvação. Queridos, na semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo, tá? Mas por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Além de dizer aos irmãos que nós ainda não recebemos instruções sobre o que é necessário para se reabrir os trabalhos, e o conselho da igreja ainda não se reuniu, porque estamos esperando um decreto da prefeitura para então analisar o que nós vamos fazer, como procederemos. Mas enquanto isso nós vamos manter as programações apenas nos lares, né? Apenas as devoções nos domingos, pela manhã e à noite, e nos lares. Vamos continuar enviando os materiais. E durante a semana as pastorais, às terças e quintas. Mas não deixem de, nos seus lares, se reunirem diariamente, orarem pela igreja, orarem pelas pessoas enfermas, orarem e louvarem a Deus pelas que já se recuperaram e clamar a Deus para que o quanto antes nós possamos retornar à comunhão. Porque por mais que você tenha pensado, nós vamos abrir a igreja de novo, não vai ser a mesma coisa ainda, irmãos. Muitos não vão poder estar presentes, e não é simplesmente a questão de estar entre as paredes do templo, mas é de estarmos juntos, a família de Cristo reunida. Então ainda falta um tanto para este dia. Então peço que clamem a Deus, que o Senhor fortaleça o seu povo, fortaleça o coração do seu povo e abrevie estes dias para que o quanto antes nós possamos juntos estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu desejo a cada um dos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe.